Tá começando mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cada vez mais para a gente crescer nessa comunidade dos tambores, peles e baquetas, contando várias histórias. Você que me acompanha já sabe, me acompanha aqui no YouTube e também nas plataformas de audiocast. Você que também segue o Repercuta lá no Instagram, onde eu deixo os spoilers, né? Eu adianto o que é que vem aí nessa jornada do Repercuta Podcast. E eu estou falando isso porque você que me acompanha nas redes sociais, você viu que eu deixei uma pista lá, gravação, estamos em junho de 2026, na altura de gravação desse episódio, eu deixei lá o spoiler, gravação com Kleber Mafra, da Quera Tambores, dentro dessa série de empreendedorismo aqui no Repercuta, para trocar essa ideia com artistas custom também. É o exemplo do Kleber. Muito bem-vindo, Kleber, ao Repercuta, cara. Obrigado, Jade. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui participando desse podcast para mostrar um pouco do nosso trabalho. Massa. Enfim, Kleber, muita coisa para falar. Eu sou do tipo que dou aquela estudada. Em off, a gente vinha conversando aqui, eu dei aquela maratonada no Instagram. E para quem não conhece a Quera Tambores, o Kleber vai apresentar muito melhor do que eu, mas é uma empresa, uma marca de tambores, de caixas, ele vai explicar muito melhor, mais especializado em ligas metálicas. Kleber, eu sempre pergunto antes do empreendedorismo, que é uma história para a gente contar, mas tem uma história antes que são a história das pessoas que constroem, né, tudo isso. Então, assim, o teu histórico antes, velho, né, enquanto músico mesmo, até chegar à Quera, né? Como é que vem isso antes, o teu histórico, velho? Então, a Quera, né, enfim, a Quera Tambores surgiu justamente da necessidade aí, né, eu como músico, de ter acesso a algum tipo de instrumento específico, né, nesse caso específico as caixas, né, que é basicamente a grande paixão de todo baterista, né. Então, assim, eu sou baterista há mais de 30 anos, né, então a gente está aqui no Planalto Norte Catarinense, né, e é uma região assim de muita indústria, né, então eu sempre atuei tocando, né, mas nunca de forma profissional. Então, sempre paralelo com a música, eu tenho minha carreira profissional, né, há mais de 30 anos também, né, eu tenho formação na área de engenharia e trabalhei também há mais de 30 anos na área de desenvolvimento de produtos, né, sempre trabalhando com empresas moveleiras e também metalurgia, né. E aí, a união dessas duas áreas de conhecimento, né, eu juntei essas duas áreas para realmente começar a brincar com construção de cascos, né? Então, já faz uns 8 anos atrás, eu comecei a brincar com fazer alguns cascos para mim, né? De ter alguma necessidade que eu queria, e comecei a brincar, e comecei a fazer vários modelos, vários materiais, né? Como eu tinha acesso a muita indústria aqui no polo industrial, tinha acesso a muitos métodos de construção, de tipos de materiais diferentes também, e essa brincadeira originou aí a Quera Tambores, né? Quando a gente viu que os nossos protótipos, a gente conseguiu chegar num padrão de qualidade legal, a gente resolveu lançar a marca, porque realmente assim ficou assim uma coisa, né, legal, e a gente resolveu lançar. Então a marca agora ela já foi criada há um pouquinho mais de 2 anos, também é bem recente, é bem embrionária, né? A gente está ainda toda hora fazendo protótipos e testando os novos materiais e novos acabamentos, né? E como você falou, realmente a gente quis focar no início aí realmente na exploração de ligas metálicas realmente para caixas, né? Seguindo uma tendência também, assim, que a gente tem acompanhado no mercado mundial, né? Principalmente ligas metálicas de espessura mais grossas, né? Então a Quera Tambores começou seus trabalhos lá com aço inoxidável, né? Que é o famoso inox, né? Aí depois a gente partiu para o latão, chegando no alumínio, e por último, e não menos importante, o aço carbono, né? Então são basicamente esses 4 materiais aí que a gente brincou ao longo desse tempo todo e que a gente acaba oferecendo para o pessoal. Maravilha. Agora, Cláudio, a gente vai detalhar um pouco os materiais, um pouco dessa jornada aí, né? Esses pouco mais de 2 anos, você falou, você descreveu, né? Mas o Cláudio é baterista. Como é que... Estou curioso para saber como é que quis começar a tocar, as tuas referências. Eu fiquei imaginando aqui, qual baterista que usava caixa de metal que te inspirou, sabe? Eu fiquei pensando aqui em várias possibilidades aí, os teus heróis na bateria, antes da gente entrar nos detalhes da Quera. Perfeito. Enfim, eu comecei meus estudos de música muito cedo,
Já aos 7 anos de idade, comecei a estudar flauta, né, flauta doce, é um instrumento bem didático para crianças, né? E aí, aos 12 anos, eu comecei a estudar clarineta, né? E aos 16, comecei bateria. Então, aqui, onde eu moro, que é São Bento do Sul, que fica aqui no Planalto Norte Catarinense, tem uma tradição muito forte aqui no ensino de música, né? É uma cidade colonizada por alemães e tem essa questão cultural da música muito forte. Então, a escola de música municipal, né, que os alunos têm acesso aqui na cidade, ela tem até uma grade curricular assim bastante peculiar, que ela se assemelha muito até a um conservatório já, né? Então, ela já é uma escola bem avançada. Então, e aos 16, né, claro, né, início lá da adolescência, a gente começa a ouvir música um pouco mais, né, com os amigos, e o rock acaba entrando, né, e comecei na bateria justamente por causa do rock and roll, né, foi o que me incentivou, o estilo de música que eu mais gostava no início, né, aí você tá na escola com os amigos, um toca guitarra, outro toca baixo, e falta o batera, e acabei, né, indo para bateria, justamente para formar as bandas que a gente tinha com a galera, né, enfim, né, gostando de rock and roll, né, principalmente nos anos 70, nos anos 80, né, muitos bateras da época usavam caixas metálicas, né, a maior referência de caixa metálica hoje do rock and roll talvez seja aí, né, John Bonham, do Led Zeppelin, Ian Pace, do Deep Purple, né, foram minhas grandes referências do início, né, mas enfim, ao longo da minha trajetória como baterista, eu né, usei caixas metálicas, caixas de madeira, usei caixas de todo tipo, né, e agora, mais por último, que a gente resolveu realmente se aprofundar aí nas caixas metálicas, porque também segue uma tendência, né? Então a gente está muito ligado também nesse som mais contemporâneo, né? Por mais que tenha vindo lá nos anos 90, né? As Tamas Bell Brass que fizeram história lá em gravações de discos dos anos 90, por exemplo, Metallica e Nirvana e por aí vai, né? Essas caixas sumiram um pouco do mercado, acabaram ficando um pouquinho muito procuradas, né? E recentemente foram relançadas, né? Então, hoje artistas como Eloy Casagrande, por exemplo, tocam com caixas da Tama Bell Brass, né? E por essa escassez desse produto, ou seja, né, por ser um produto de difícil aquisição no mercado brasileiro, né? São caixas assim, de valor bem elevado, por isso que nos incentivou também a queda de procurar trazer alguma alternativa, né? Claro que não, né, logicamente não para substituir nem para comparar, mas algum tipo de construção que chegasse pelo menos perto do que essas caixas emblemáticas trazem, né? Então essa foi a missão que a gente procurou, pelo menos todo o nosso desenvolvimento foi focado nisso, né? Trazer caixas metálicas de casco um pouco mais grosso para ter aquela projeção, aquele diferencial de som que tinha lá nos anos 90 e que voltaram agora à tona nesses últimos anos aí. Massa. Eu fiquei pensando aqui, você já experimenta e desenvolve as caixas, né? Já desde 2018, né? Eu fiquei pensando no início ali. Primeiro, você fez para você mesmo, você começou esse padrão de qualidade, digamos assim, que está em andamento, né? Ainda, né? Acredito. Começou contigo mesmo, tu contou com algumas equipes, alguns amigos que testaram também junto, tu ofereceu para alguém experimentar e tal. Como é que aconteceu esse iniciozinho da Quero? Então, apesar daqui da minha cidade ter uma tradição musical muito forte, né, a galera do rock and roll acaba que, né, enfim, a gente tem uma tradição muito de música clássica, música erudita, né, orquestras de câmara. Eu, como clarinetista, participo de orquestras e tal. Mas a galera do rock, assim, né, a gente não tinha muita informação e muito acesso até muitos parceiros, vou dizer, né. Então eu comecei sozinho, né, e o que a primeira caixa que serviu de referência para começar a brincar com cascos, né, foi uma Peer Free Floating com casco de latão, né, então adquiri uma caixa usada, né, há muito tempo atrás, já há uns 10 anos, e essa Peer Free Floating, ela tem um advento legal, né, que você solta as peles de cima e você consegue soltar o casco, né, então ali eu vi que, poxa, eu poderia estar trocando o casco e buscando outras sonoridades, né, sem precisar comprar uma segunda caixa, você utilizando o mesmo chassi e tudo mais. Então ela foi um grande laboratório, porque essa caixa me abriu também os horizontes para o material de latão, né? Foi a minha primeira caixa de latão que eu tive, eu gostei muito da sonoridade, achei muito legal, né? E também pelo fato de eu poder brincar, né? De só tirar a pele de cima e estar brincando. E como eu estava, né, realmente trabalhando com desenvolvimento de produtos, eu tinha um pouco acesso a materiais, né? Então eu desenvolvi, o meu primeiro material que eu fiz com uma caixa de floating foi cascos de jatobá.
E quando eu comecei a desenvolver os cascos, aí sim eu fui buscar uma ajuda externa, né, para confeccionar. Então, o primeiro luthier que me ajudou foi o Tobias Mazoc, né, e eu tinha madeira aqui, que era uma madeira de jatobá, de uma empresa que eu trabalhava, uma madeira de primeira qualidade, e aí eu falei para o Tobias e mandei essa madeira para ele fazer o casco seguindo as minhas especificações de espessura e de altura e tudo mais, que era um casco para colocar na free floating, né, da Pier, né. E aquela brincadeira deu certo, o Tobias fez para mim, o casco ficou maravilhoso, é um casco que eu tenho até hoje, aí, né, ainda uso. E aí eu comecei também a buscar, né, busquei um luthier que fazia um casco em acrílico, né, e aí eu comecei a ver que eu poderia também estar fazendo os cascos, né, então eu me deparei com uma chapa de alumínio, lá na empresa onde eu trabalhava, era uma chapa de 3 milímetros, eu falei, cara, free floating com aro de alumínio, com alumínio de 3 milímetros, é bem o que o Tico Torres tinha, a caixa signature do Tico Torres, né, então falei, cara, vou fazer a versão Tico Torres, né, e peguei aquela chapa de alumínio, tal, a gente conformou, né, fizemos a emenda, tal, e também um casco que eu tenho até hoje, né, e aí, então, e aí depois, né, teve também um outro luthier que me ajudou a desenvolver alguns cascos, o Laércio Escaleira, né, o gaúcho, né, ele fez um casco de araucária maciça para mim, né, cheguei a fazer algumas coisas também de casco sem emenda, né, me deparei na casa do meu cunhado, lá tinha uma árvore caída, que era um cedro, né, e o cedro é uma madeira muito boa para fazer casco, e eu falei assim, me dá um pedaço dessa madeira, ele falou, não, pode levar, aí eu levei a madeira, sequei ela, tratei, e aí a gente torneou, né, fez aquele famoso casco sem emenda, né, então dali eu tirei também alguns cascos para explorar um pouquinho, né, achei que o resultado ficou muito legal, mas ele acaba tendo muito desperdício, né, e tal, né, e aí depois de todas essas brincadeiras, o que eu mais gostei realmente foi aí esses últimos 4 materiais que eu acabei citando ali, que é o ínux, latão, aço, né, e o alumínio, porque também a minha cadeia de produção é o que a gente consegue fazer, né, então, então eu segui muito sozinho esse caminho, né, teve algumas pessoas que me ajudaram, né, e também, claro, né, hoje a minha cadeia de fornecimento, né, como a gente está aqui numa área que é muito industrializada, aqui nesse polo industrial, no Planalto Norte, né, a gente tem um polo industrial forte, então eu tenho vários parceiros, né, então eu faço muitas etapas dos meus processos de fabricação, eu busco parceria, né, profissional da galera que já fazia as peças das empresas onde eu trabalhei a vida inteira, aí nos meus 30 anos, né? Então, tem o cara que faz o corte para mim, aí eu faço uma conformação, outro faz uma pintura, acabamento, trago tudo aqui e a gente acaba montando, né? Então, a Quero Tambores hoje é uma empresa bem enxuta, né? A gente não tem ainda uma equipe grande para trabalhar, mas a gente consegue dar conta porque nessa cadeia de fornecimento aqui é bem legal, né? Então, todo o projeto, toda a concepção acústica, né? Como eu na área de engenharia também trabalhei com projetos, com desenvolvimento de produtos, né? Então fiz todos os desenhos, né? Todo o detalhamento, todo o projeto acústico, todos os testes aí foi tudo desenvolvido por mim, né? E essas especificações aí eu tenho esses terceiros que fazem aí para mim, né? Que me ajudam a fazer, na verdade, né? E me ajudam aí a criar o produto que a gente está comercializando aí. Eu adoro essas histórias, assim, sabe? Saber os detalhes, como é que aconteceu, como é que nasceu a parada, assim. Eu viajo e me identifico com essa questão de equipe enxuta, repercuta isso também, assim. Projeto independente, é assim. Kleber, eu vou querer saber de você das especialidades, né? Tu já pincelou o porquê, inclusive, né? De focar nas ligas metálicas. Mas antes disso, me fala do nome da marca. De onde é que tu tirou essa inspiração, esse nome? Assim, na minha opinião, soa muito bem, sabe? Assim, para falar é fácil de lembrar também. Eu acho que também me ajudou também lá na hora que eu estava selecionando e que resolvi te convidar, assim, soa bem, sabe? Que legal. Quando a gente, né, então eu já tinha desenvolvido vários cascos, e aí nesse vai e vem, eu pensei, cara, eu preciso lançar isso, né, eu pensei, então eu não vou lançar à toa, eu preciso ter uma marca, né, como é que vai se chamar, como é que eu vou fazer, e aí pensei, poxa, né, então peguei as iniciais dos nomes dos membros aqui da minha família, né, K de Kleber, né, A e o E de Henrique, que é o meu filho mais novo, R de Roberta, que é minha esposa, e A de Anabelle, que é minha filha mais velha, né, e aí peguei essas letras, ficou, né, CR, não sei o quê, aí eu peguei, realoquei, ficou Kera, né, e gostei também da sonoridade, tá, um nome fácil de fazer, e quando fui colocar no Google para ver se já existia alguma coisa nesse sentido, né, e aí que veio a minha surpresa, né, Kera, na verdade, significa sonho na língua tupi-guarani,
que é uma língua originária dos povos originários brasileiros, né? E quando eu resolvi lançar a marca, ou criar uma marca, né, eu também tinha intenção de não usar nenhum termo estrangeiro, né, tanto que chama-se Quera Tambores, né, não tem nada de custom drums, não tem nada de handmade drums, não tem nenhum termo estrangeiro, né, nada contra, mas eu queria realmente buscar a essência brasileira na questão dos tambores, por mais que os povos originários né, se for analisar historicamente, eles não têm uma cultura de tambor, né, originalmente aqui no Brasil, mas depois, com o advento lá dos africanos que vieram escravizados pelos portugueses, os povos originários acabaram tendo também contato com tambores e acabaram também incluindo isso na sua própria cultura. Então, os tambores, né, a nível de Brasil, essa multiculturalidade que nós temos no Brasil, ele se identifica totalmente, né? Então essa influência afro que a gente teve na colonização, né, né, junto com os povos originários, que é os índios, com os portugueses, tudo isso deu uma identidade muito forte aí para o povo brasileiro e tem tudo a ver com tambor, né? Tem tudo a ver com tambor. Então eu quis justamente trazer essa brasilidade, né? Os nossos ritmos brasileiros, a cultura da música brasileira é muito forte, né? E a Quera Tambores que ela quer se posicionar dessa forma, ou seja, é uma filosofia do nosso trabalho também de enobrecer tudo o que a gente tem de bom aqui no Brasil, né? Então, por isso eu não usei nenhum termo assim, e eu fiquei muito feliz, cara, em saber que Quera significa sonho, ela tem um significado muito profundo na língua tupi-guarani, que é uma língua originária brasileira, né? Então, assim, casou, e foi coincidência, viu? Foi coincidência, porque ela começou com os nomes aqui de casa, né, e coincidiu nesse significado aí tão profundo aí, super embasado na cultura brasileira. Perfeito, perfeito, velho. Que história, assim, era coisa que tinha que acontecer, né? No lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Perfeito, perfeito. Adorei. E passei a gostar até mais agora, ainda mais agora do nome. Agora, Kleber, tu falou aí, né? Para a gente falar um pouco dos produtos em si, detalhes e especialidades. Tu falasse aí de um casco de alumínio que marcou para você lá no início, né? E hoje temos aí latão, inox, aço, né, em si, e alumínio. Como é que foi para tu trabalhar com cada material desse? Se aconteceu simultaneamente, ou se foi... Como é que rolou para você, assim, para tu chegar nesse cardápio, digamos assim? Foi com testes? Algum material foi mais rápido? Já estava na cara que tu ia usar? Rolou algum que tu foi fazer um teste, não estava muito botando fé, mas rolou alguma coisa desse tipo? Sim. Enfim, o alumínio na construção de caixas já é bem conhecido, né? As próprias caixas do Led Zeppelin, por exemplo, é um cascos de alumínio, né? Da Ludwig, lá, modelo 402. Né, e foi por acaso que, na verdade, eu me deparei em um certo momento lá com uma sobra de material, né? Eu estava trabalhando num projeto que estava usando chapa de alumínio de 3 milímetros e sobrou um material, e aí eu pedi para o meu diretor na época, né, vai descartar isso aqui, posso usar? Ele falou, não, pode usar, não tem problema. E aí acabei usando por uma questão assim de conveniência, porque estava ali o material, ia ser descartado mesmo, falei, vou aproveitar e fazer um casco. Né? E como eu sabia que o alumínio já era um material bacana para fazer casco, a gente acabou fazendo, né? Mas assim, não era o material que eu mais queria explorar. O que eu mais queria explorar na época era realmente o latão. Mas o latão no Brasil tem uma dificuldade de preço, né? Então é um material super caro, né? Não vou dizer que é difícil acesso, mas enfim, não são todos os locais que você consegue adquirir, né? Então é um material que é difícil aproveitamento, as medidas das chapas são estranhas, elas não, né? E é um material difícil fazer. E depois que a gente formatou a Quera Tambores, que a gente chegou na versão do casco com furação, né? Porque até então eu estava brincando com free floating, que é só casco conformado, né? E só bordo em cima. E quando a gente fez o projeto né, quando a gente desenvolveu todos os acessórios, né, qual é o automático que a gente vai usar, qual é né, a canoa e todos os acessórios, aí eu fiz todo o projeto da peça furada, mas eu precisava prototipar, e a gente não tinha muita grana, né, muita grana sobrando para ficar torrando aí, em fazer milhares de protótipos até acertar um. E aí eu resolvi fazer, né, o primeiro protótipo em aço inox. O inox não é o material mais barato, mas a vantagem do inox é que você não precisa fazer acabamento nele, né? Então, como ele é um material que ele, né, como o próprio nome já diz, inoxidável, né? Ele está isento à corrosão e, consequentemente, não vai ter ferrugem no casco, né? Então, eu resolvi fazer o primeiro protótipo no inox,
porque eu ainda não sabia como eu ia fazer o acabamento dos cascos, como é que eu ia trabalhar essas coisas, né? Eu acabei usando. Então, foi até um material que eu achava que não ia ser legal, mas no final das contas ficou legal. Ele tem um pouquinho, uma certa estridência controlada, né? O visual dele é muito bonito, ele tem bastante peso e bastante projeção. Né? De uma forma geral, todos os materiais que a gente explorou, né, no 3mm, eles têm características similares, né? Porque o 3mm ele oferece uma pegada diferente de som de caixa de metal, né? Então, né, só para resgatar um pouquinho as informações, até então, né, o mercado de caixas de metal, vamos lá, nos anos 90, que foi quando eu comecei a tocar bateria, no Brasil não tinha muita alternativa, né? Tinha aquelas caixas da Peer, por exemplo, do Peer Export, né? Uma caixa que vinha junto no kit, que era uma 14 por 6,5, com 8 afinações, casco fino, né, de 1.2. Né? Então essa era a referência de casco metálico que a gente tinha. Né? Dificilmente naquela época a gente via Ludwig, ou a gente via caixas mais top de linha. Eram essas caixas intermediárias da Peer mesmo. E elas, né, por ter 8 afinações e tal, elas eram caixas assim bastante estridentes, né? De um pouco assim difícil de controlar, difícil equalizar e tudo mais, né? Então esse estigma acabou ficando também no público, né? E quando a gente trouxe caixas com cascos mais grossos, a gente vê que, na verdade, assim, toda essa estridência de som, a gente consegue muito bem controlar com a espessura, né? E de quebra a gente acaba ganhando uma profundidade, um timbre, realmente uma pegada diferente, né? E o último material que a gente explorou, né, nessa brincadeira, né, o latão nem se fala porque era o material que eu já queria desde o começo, né? Então depois que a gente acertou toda a geometria do casco, né? Aí eu falei assim, não, agora a gente pode investir realmente numa aquisição do latão, porque realmente era caro, a gente não sabia se ia funcionar, tanto que eu descartei algumas peças no início, né? A gente faz e fica muito grande, fica muito pequeno, a furação não dá certo. A gente acabou descartando algumas peças, até que chegou no formato legal, agora funcionou, o projeto está feito, agora vamos fazer as peças em latão, né? Então a primeira caixa de latão que a gente fez ainda é uma peça que está comigo, é um protótipo número 1, né? E o latão não tem nem muito o que dizer, né? O latão é uma peça, assim, ele funciona para vários instrumentos, né? Saxofone feito em latão, trompete é feito em latão, ele tem assim, ele também tem essa característica de não oxidar, né? Ele tem a oxidação superficial, que o pessoal chama da pátina, né? É aquele zinabre que fica esverdeado, né? Mas ele é um material também que não exige muito processo de pintura, né? Então ele é fácil de trabalhar, é material resistente e tem uma sonoridade linda, né? Então assim, o latão hoje assim o nosso material mais nobre que a gente tem, mas infelizmente é um material caro, né? E a gente sempre teve uma preocupação na questão do valor da caixa, né? Então assim, se a gente fosse produzir só caixa em latão, puxa vida, né? Tinha gente que ia querer o produto e não ia poder comprar, né? Porque realmente é caro. E foi nessa que a gente começou a desenvolver alguns acabamentos, né? Porque aqui na minha região, reforçando mais uma vez, a gente tem muita alternativa aqui de metalurgia e tem um processo de tratamento de metais que chama-se pintura eletrolítica, né? E essa pintura, ela permite a gente introduzir dois elementos metálicos num acabamento só, né? E aí, quando eu comecei a fazer aros, né? Não tinha nem feito casco em aço ainda, mas comecei a desenvolver os aros para caixa de latão, e a gente queria trazer uma identidade também a mais, não só o casco, né? Eu falei, cara, vamos fazer o aro também, porque fazer o próprio aro a gente ia conseguir trazer uma sonoridade diferente também para o rinshot, uma questão estética também, uma identidade própria, né? Agregar um pouco mais também no visual do projeto como um todo, né? Só que aí a gente começou a fazer aros em aço, né? Mas o aço, ele é o aço carbono, né? E o aço carbono, o problema é que ele é muito suscetível à umidade, né, à corrosão, né? Ele começa a ter uma oxidação externa que vira uma corrosão, que vira uma ferrugem, e aquilo fica feio, ele se deteriora com o tempo, né? Então a gente foi buscar realmente esse processo de pintura que a gente chama aqui de tratamento de superfície, né? Ou seja, ele vai tratar o aço para que ele não se corroa, né? E o tratamento mais comum é o que o pessoal chama de zincagem, né? Que é um tratamento eletrolítico à base de zinco. E a empresa que faz zincagem aqui na minha cidade acaba fazendo também um outro processo eletrolítico que é a base de latão, né? E aí quando eu fui me aprofundar nesse processo, aí eu falei, poxa, eles dão um banho no aro, né? Um banho químico, e nesse banho de eletrolítico as partículas de latão aderem na superfície do aço e promovem uma proteção contra a corrosão em cima do material. E além de trazer uma estética dourada, né? Porque as partículas de latão estão inseridas, né? Elas aderem eletroliticamente em cima do aço, fazendo essa proteção. E o resultado ficou tão legal que a gente resolveu fazer cascos
também com essa pegada, né? Então a gente começou a fazer cascos de aço, carbono, com acabamento de latão, né? E ainda de quebra o pessoal faz ali um latão envelhecido, que a gente chama, né? O acabamento profissional disso chama-se ouro velho, mas a gente, né, trouxe aqui para uma linguagem mais de latão mesmo, latão envelhecido. Então hoje quem vendo lá no nosso Instagram vai ver que a maioria dos nossos projetos acaba sendo nesse material, aço carbono com acabamento latão envelhecido, né? E ele combinando tudo, cara, porque ele fica um dourado, um dourado meio com tons de preto, assim, e fica uma pegada muito vintage, e tem tudo a ver com a marca, né? Então isso acabou ficando uma identidade visual muito forte, e o legal disso tudo foi que a gente conseguiu executar o projeto com um custo um pouco mais baixo, porque o material aço é muito mais barato que o latão, e é mais barato que o alumínio também, e mais barato do que o inox também. E por incrível que pareça, o resultado sonoro assim ficou incrível, né? Ele é diferente dos outros materiais, logicamente, né? Mas você trazendo o latão, né, o acabamento de latão para dentro de um casco de aço, a gente acaba incorporando também algumas características sonoras do latão dentro de um casco de aço. Então, né, ele acaba não sendo nem um casco 100% de aço, nem 100% de latão. Ele tem a sonoridade, a alma lá do aço, com o latão por cima, e que dá aquela pitada, uma crocância a mais. Então a gente chegou num som assim muito legal. E depois a gente foi ver que na verdade poucas marcas fazem esse tipo de acabamento, né? Então algumas marcas grandes acabam oferecendo eu vi alguma coisa assim, Mapex, Black Panther, né? Tem um acabamento nesse estilo, né? Mas de fato ele era muito pouco explorado aqui no Brasil, e a gente foi a primeira marca que eu acho que a gente explorou, e teve muito sucesso, cara. Mas assim, hoje é nosso campeão de vendas aí são caixas de aço carbono com acabamento em latão envelhecido, que é muito legal porque tem um preço acessível e uma sonoridade fantástica. Pô, que foda, você me tirou uma grande dúvida, que eu ia falar disso aí também, Kleber, porque você mandou o catálogo, né? Alguns vídeos, né? E as imagens. E tinha umas que tinha aço, mas com cara de latão. Eu disse, isso é aço. Eu fiquei pensando, isso é aço? E realmente, eu fiquei... E assim, totalmente diferente. Foi a que mais me chamou a atenção. Eu pensei, vou perguntar isso pra ele. Isso é aço mesmo? Tirar a dúvida, sabe? Disso. Além dessa aula de química, cara. Eu adoro ver, assim, saber o processo, sabe, da feitura da coisa toda. Kleber, me diz uma coisa, eu sei que é muito difícil, similar a filhos, mas tu tem a tua preferida, e me fala do mais barato ao mais caro, no sentido da mão de obra, do menos custoso até o mais, se tu puder descrever nesse sentido. E adorei essa tua aula que tu deu aí, porque eu nunca ia imaginar, cara, que tem esse acabamento aí. Nunca. É legal, a gente faz questão de falar sempre, porque muita gente não sabe, cara, né? E eu acho que assim, quanto mais clareza de informação, mais o consumidor, né, tem certeza do que está comprando, né? E fica mais confortável, e faz uma compra mais segura, né? Então, eu faço questão sempre de falar. E claro, né, dentre todos os projetos que a gente já fez, a nossa preferida, né, é o latão, que na verdade foi o latão que deu início a tudo, né? Então o latão realmente ele é um material especial, né? Ele tem uma áurea no som dele que é muito sedutora, né? Então de longe é o meu material preferido, mas infelizmente é o material mais caro, né? Então tem esse aí, né? O nosso Tem esses melhor, dois lados, então, é o que eu isso. mais gosto é o que mais custa, infelizmente, né? Eu nunca toquei em latão, eu toquei em aço carbono. Eu tô nessas pequenas jornadas, assim, nas caixas de aço, devagarinho, né? Que eu custo, mas toquei em aço carbono, em alumínio também gostei, mas em latão nunca toquei, não. Bom, e aí assim, né? Mas a caixa que eu uso no meu dia a dia, na minha banda, na verdade é uma caixa de alumínio. Tá? É uma caixa 13 Sim. por 6. Né? Eu tenho a minha banda que a gente toca aqui, né? A gente faz covers, né? Tem uma rotina de shows de final de semana, música de final de semana, né? E lá eu uso uma caixa de alumínio, porque o alumínio para sonorização acaba sendo um pouco mais versátil. Ela no fundo das contas, ela tem um som um pouquinho mais sequinho, né? Então para PA e para pequenos bares ela acaba sendo um pouquinho mais versátil, né? Não exige tanta aparelhagem para o técnico de som para poder tirar um som bacana, né? Mas realmente o que eu mais gosto é do latão. E é mais cara, né? Aí a segunda mais cara realmente é o alumínio.
né? Aí a gente vem para o inox, né? E a mais em conta realmente é a do aço com latão envelhecido, né? Mas, cara, também é muito bom. Eu, durante um tempo, usei uma caixa, né? Eu tenho uma de cada, né? Na verdade, o modelo número 1 de cada uma ficou aqui como reserva, né? Ficou como reserva, protótipo aqui. Então, e eu gosto também de ficar trocando, né? Às vezes eu toco uma, às vezes com outra, né? E cada vez que eu mudo uma, muda a afinação, e a gente brinca com essas coisas também, e acaba sempre descobrindo alguma coisa a mais sobre cada material. Então, todos os materiais, eles são, eu diria assim, que estão no mesmo nível, tá? De nível de qualidade, né? O que vai variar é realmente alguma peculiaridadezinha, né? Tenho clientes que realmente fazem questão do latão, então eles têm, né, já clientes que gostariam de ter a sonoridade do latão, mas não tem como comprar, e eu acabo indicando, então, o aço carbono com latão envelhecido, e todo mundo tem adorado. Então, assim, todas são de muito boa qualidade, né, sonora, e, assim, a diferença realmente é no detalhe, né, da característica específica de cada material mesmo, tá, né? Essa que é a diferença básica. Massa. Kleber, bora falar um pouco do mercado, assim, produção e mercado. Fiquei pensando aqui a questão, como você calibrou essa questão de preço acessível e compatibilidade com o mercado brasileiro mesmo, né? Como é que tu pensou nisso? E aproveita também para falar, tu já adiantou um pouco, né? Mas o teu dia a dia de trabalho, a tua relação com fornecedores e tal, tempo de produção de peças, como é que tem sido a tua rotina? Então, hoje a gente trabalha mais ou menos aí, dependendo do material, tá, de 20 a 25 dias, né? Então, como a gente tem uma produção pequena, eu normalmente tenho de uma ou duas caixas à pronta entrega, né, que são os modelos que mais saem, né? Normalmente é 14 por 6,5 em aço, né? Então, esse modelo, quem procurar, eu sempre tenho a pronta entrega. Nos modelos específicos, né, que cada cliente quer, né, a gente acaba pedindo aí de 20 a 25 dias. No latão, às vezes, se eu tenho material em casa, eu consigo entregar em 20 dias, mas às vezes eu estou sem material, aí exigem, pode levar até uns 40 dias, porque eu preciso, né, o material vem de fora, né, eu estou em Santa Catarina, normalmente o latão vem de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, né, então aí tem esse tempo de aquisição que demora um pouquinho, né. Mas enfim, essa questão da colocação da marca na questão do mercado, eu decidi, né, porque enfim, a gente sempre teve tocando, né, a gente sempre tem aquela vontade de ter um instrumento que a gente vê, por exemplo, nossos ídolos tocando, né? Então, grandes marcas acabam influenciando, né? Então, o cara que vê lá o Metallica tocar quer ter uma Tama, né? O cara que vê o Deep Purple gosta de Pyro e tudo. Então, assim, as grandes marcas acabam seduzindo pelo próprio artista que toca também com essas marcas, né? Então, né, sempre a gente, quem é que não quer ter caixas da Pyro, caixas da Ludwig, por exemplo, né? E quando a gente avalia os valores dessas caixas no mercado, a gente começa aí, né, a ponderar, assim, poxa, até que ponto um músico amador, né, ou mesmo músicos profissionais também de menor projeção, né, também tem essa dificuldade, né, de adquirir bons produtos a preços justos, vamos dizer assim, né. Isso não chega a ser uma crítica, mas é uma realidade, né, e vocês vão de concordar comigo que realmente quando você quer comprar uma caixa top, você precisa se preparar com muita antecedência, porque é tudo muito caro, infelizmente, né? E quando a gente fez o projeto, né, eu fiz questão de desenvolver, né? Porque assim, falo para muitos clientes, né? Cara, você pode fazer a caixa do jeito que você quiser, né? Molde fundido, molde mirabolante e tal. Você pode fazer caixa de 30, 40, 50 mil, se você quiser, né? Com qualidade, com tal. Tudo depende do processo que você escolheu para fazer. Tudo depende do material. Tudo depende de uma série de coisas, de você estar colocando valor naquele projeto. Então, com a minha expertise, vamos dizer, de desenvolvimento de produto e engenharia, eu quis realmente fazer o processo enxuto em tudo, né? Seja na equipe que é enxuta, ou seja, a gente não tem um valor de aluguel e grandes fábricas que custam horrores, né? Trabalha com os materiais também, não os mais caros nem os mais baratos, mas os materiais bons para fazer determinadas coisas, e o processo foi muito bem pensado, para ter toda a otimização possível para a gente enxugar o preço ao máximo para conseguir chegar num preço assim bem competitivo. E isso acho que a gente teve sucesso nisso, sabe? Claro que não é a caixa mais barata do mercado, não é, mas de longe é a mais cara, né? E se a gente for olhar em patamar do que ela entrega, eu acho que ela tem assim um custo-benefício muito elevado, né? Então ela entrega som
muito grande por um preço intermediário, né? Ou às vezes pequeno, depende com o que você comparar, né? A gente não gosta, na verdade, de ficar comparando, porque comparativo é ruim, né? Porque à medida que você compara, você põe um acima e um abaixo, e não é ideia. Acho que tem espaço para todo mundo. Mas vamos falar de referência, né? Então, referência de valores de grandes marcas com referência de valores de pequenas marcas. É claro que a gente também está querendo buscar nosso espaço. Então, não ia adiantar também para a Kera Tambores desenvolver uma caixa, né? Que nem eu vi um vídeo esses dias, o cara pegou um bloco de latão e usinou ele inteiro, ou seja, de um bloco gigante ele tirou um casco e fez a peça toda usinada. Falei, ótimo, né? Um casco super legal, um conceito super bacana, mas a que custo? Né? Quanto custa isso? Né? Vale a pena? Um protótipo, então, se o cara tem um monte de dinheiro para gastar, ok, mas vamos trazer isso para nossa realidade, né? Eu me incluo nessa realidade. Para mim é caro fazer as coisas, né? Para poder comprar o material, para a gente poder fazer um protótipo, não é fácil, a gente tem que batalhar, tem que ganhar o dia trabalhando, tanto que eu tenho minha atividade na indústria, né? E assim é a realidade dos músicos brasileiros, né? Então a gente pensou muito bem nisso para tentar, para chegar num produto assim, né? Nesse patamar, né? E a gente está buscando espaço, né? A gente está buscando espaço ainda. A gente, vocês mesmo nos encontraram no Instagram, então a gente explora muito as mídias sociais, né? A gente tem feito algumas parcerias também para poder, enfim, de alguma forma endossar o nosso produto, né? Então a gente conseguiu, o nosso primeiro parceiro que a gente mandou uma caixa, eu queria agradecer aqui o Licial, né? Do estúdio lá do Forest Lab Studios, né? A gente mandou uma caixa para eles e, pô, foi uma caixa que foi super bem utilizada, gravou mais de 15 discos no ano de 2025, né? O pessoal curtiu muito, então serviu também de muita, serviu de referência para a gente também melhorar e saber que a gente está no caminho certo, né? Na sequência a gente fechou uma parceria com o Batera Clube, né? Então hoje é possível encontrar a nossa caixa lá no site do Batera Clube, que acho que é o maior portal aí de batera da América Latina, né? O Fabiano Manhas também na parte de docência de batera também, né? A gente fez uma parceria com ele já testou, vai testar agora a segunda caixa, nos ajudou muito para desenvolver, né? Nos ajudou muito a gente melhorar o nosso produto, né? Porque tem muita coisa que a gente não enxerga, né? A gente está desenvolvendo aqui e tal, e às vezes não vê o que precisa, e essa visão de fora é muito importante também para a gente melhorar. Fora isso, a gente tem alguns artistas também que a gente tem parcerias, né? Que acabam levando a marca um pouco para frente, né? Mas assim, a gente não tem ainda grandes estruturas para ter grandes parcerias, né? Então a gente meio que seleciona o que tem a ver com a marca e o que a gente acha que dá resultado. E a gente tem tido muito sucesso nas nossas escolhas aí, né? Por isso, né, o agradecimento aí ao Forest Lab Studios, ao Batera Clube, ao Fabiano Manhas, né? Por essa parceria, esse desenvolvimento em conjunto. Muito bom. Kleber, fiquei pensando aqui também sobre a tua produção, como é que tu faz a questão das canoas e aros, como é que tu faz essa produção, assim, como é que funciona para a Kera? As nossas canoas, inicialmente, a gente trazia elas da China, né? Enfim, hoje tem muito acessório, né? Os nossos automáticos são automáticos, são réplicas da DW, mas eles acabam vindo da China, mas são muito bons, cara, muito bons mesmo. E a gente selecionou canoas também bem específicas, né? Canoas que iam aguentar, porque hoje na China tem todo tipo de material. Tem material super barato, super caro, bom, resistente e tal. Então a gente consegue, sim, com paciência e desenvolvimento, achar bons fornecedores lá, né? Então a primeira canoa da Kera que a gente trouxe foi uma canoa que era uma réplica da Gretsch, né? E ela casava com o visual também, muito, muito legal. E mais recentemente ainda, que a gente não lançou ainda, né, mas eu vou falar de primeira mão para vocês, a gente está desenvolvendo a nossa própria canoa, né, que é feita toda em latão maciço, né. Isso por quê? Porque a gente tem muita procura, né, muitos clientes nos pedem, você não tem canoa tube lug e tal, né, porque a primeira canoa que a gente trouxe, a época da Gretsch, ela é separadinha, né, o modelo tipo uma gotinha, né, e muita gente quer, cara, né, combina com o visual vintage aqui, uma tub lug e tal, mas as tube lugs disponíveis no mercado são muito caras, mesmo na China, né, porque elas são bem, as boas, né, pelo menos as de qualidade, né. Obviamente a gente não vai colocar nenhum acessório ruim na nossa caixa, porque, né, a gente preza tanto pelo instrumento, não vai trazer um acessório ruim. E mesmo na China o tube lug é caro, cara, né, um de qualidade. E aí a gente começou a desenvolver, falou, cara, o pessoal tá pedindo tube lug e tal, poxa, dá para fazer de latão, dá para fazer, aí a gente desenhou, né? Então eu fiz o projeto, a gente foi desenvolvendo o fornecedor, fizemos protótipos, desenvolvemos o custo e tal, e a gente chegou assim num produto que tá bem legal. Não lançou ainda, que procuraram no Instagram, não vai ter ainda, tá? Mas é bem possível que dentro de uma ou 2 semanas a gente já lance fotos lá desse produto e a gente vai tentar direcionar, né,
a comercialização para essas canoas que são realmente feitas por nós. Então elas vão ajudar, né, em fortificar a identidade da marca, que afinal de contas é feito por nós e vai ficar muito bonitas e também uma qualidade superior, né? Ou seja, são melhores do que canoas injetadas aí de qualquer outra marca, né? Uma canoa de latão maciço, fora que vai agregar um pouco na reverberação, porque todos os acessórios no casco acabam ajudando a reverberação. O casco vibra, né? O casco, né, a partir do momento que você toca, todo ele vibra, e aí se você tem acessório ruim, você vai ter uma reverberação de um acessório ruim, né? Se você tem um acessório mais refinado, você acaba agregando também no som da caixa, por incrível que pareça, mas sim, né? É bem sutil a diferença, mas ele acaba sim trazendo também uma melhoria acústica no produto, né? Então essa que era a nossa preocupação. E justamente o desenvolvimento dos aros, né? Desde o início a gente já quis trazer, né, um aro diferenciado, né? Porque quando você está montando o projeto é muito comum, né? Um aro mais em conta que tem hoje é o famoso triple flange, né? Que é de chapa conformada, né? E assim, para batera, triple flange, ok, tudo certo. Mas eu particularmente nunca gostei muito do triple flange para caixa, né? Porque eu sempre, né, eu procurei explorar bastante o toque da pele com o aro junto, que a gente chama de rim shot, né? E o triple flange, ele, né, por ser mais fino, ele não vem o som tão encorpado, né? Então eu sempre já tive uma queda por aros die-cast, né? Que são aros fundidos, né? De várias ligas, tem o de alumínio, tem o da liga de zinco também, que é como é que chama? O Zamac, né? Então tem vários tipos, né? E aí a gente queria, tanto que a primeira foto da Kera Tambores, ela saiu com uma caixa com um aro die-cast, né? Que é um aro da China, né? E o die-cast é caro também, né? Tem aqui no Brasil, tem a Fischer que produz, mas são aros assim que são bastante caros, e se a gente fosse comprar para colocar no nosso produto, ia se extrapolar um pouco o custo que a gente almejava, né? E quando eu trouxe alguns diecast da China, eu achei que eles eram muito fracos, ou seja, o Zamac deles era muito poroso, são aros muito leves, né? Até eram bonitos e tal, só que o acabamento dele não ficou legal. E eu pensei, cara, não vou lançar com isso aqui. Então, a gente resolveu desenvolver os aros, né? Então, por isso a gente partiu para os aros de aço, porque aí a gente está trazendo aros de 4 milímetros, né? E eles são um pouquinho mais altos do que os normais, né? Então, é um aro que tem bastante massa, né? E ele foca muito o som, ele traz um som de rim shot assim que é muito forte. Para quem toca a baqueta atravessada, que é o side stick, né, muito comum no samba, na bossa nova, ele traz um pronunciamento muito muito grande, então ele traz nitidez para as notas, né? Traz projeção, nitidez e acaba melhorando muito a dinâmica do instrumento como um todo, né? E fora o visual também, que é bem característico, né? É único, que é feito por nós, então isso a gente quis realmente trazer para valorizar o instrumento, né? E falando em aro também, tá? A gente tem uma novidade agora, né? Porque os nossos primeiros aros a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Pô, vamos pegar uma barra aqui, conforma aqui, bota ali umas buchas e tal, e vamos embora. Né? Os primeiros aros foram assim que a gente fez, né? Até o primeiro aro não tinha nem as buchas ainda, a gente pegou umas garrinhas de bumbo, né? Que são um pouquinho menores, que também vinham da China, e até elas eram muito bonitas, por sinal, mas elas não aguentavam a afinação. Cara. A primeira pegada ali de afinar, as canoas abriam. E aí a gente resolveu soldar, né, soldar buchas e tal, melhorou bastante, né, mas ainda assim a gente não tinha precisão, o aro ficava um pouquinho ovalado, a solda corria, você não conseguia manter o centro e tinha aquela dificuldade. E agora, recentemente, a gente partiu para uma terceira versão de aros, né, onde ele tem já toda uma tecnologia, um estudo por trás, né, que a gente, né, que veio com toda essa bagagem também desses últimos 2 anos aí de gente fazendo projetos, né. Então a gente chegou agora num aro que tem muita precisão, tá? Ele tá bem, a circunferência dele está bem redondinha, né? As furações estão casando e ele tem um encaixe muito mais refinado, muito mais detalhado, e é novidade, ele está no mercado agora, né? Então entrou agora nos últimos projetos aqui, nas últimas 4 caixas que a gente já fez com esse modelo de aro novo. Então os próximos modelos a gente está fazendo tudo assim. Então essa é a intenção, também demonstra também a evolução do nosso projeto, da nossa marca, né? Sempre, a gente sempre está buscando coisas novas e desenvolvendo, né? E vou até pedir licença aqui falar sobre os desenvolvimentos. Já vou adiantar aqui, talvez o Jade pergunta depois, mas daí eu já vou dizer agora, né? Que a Kera Tamborizá também, né? A partir agora do segundo semestre, a gente vai lançar as baterias. Então a gente tá além das caixas, né? A gente vai fazer agora também os tambores completos. Então tom, surdos, bumbos, né?
E o primeiro protótipo que a gente está fazendo vai ser uma bateria em alumínio, né? Principalmente pela questão do peso dela, para o transporte, a gente está avaliando toda essa questão, né? Mas quem ficar ligado no nosso Instagram aqui nas próximas semanas, possivelmente já vai ver alguma foto, a gente vai fazer gravação também de qualidade, levar essa bateria para um estúdio, fazer uma captação, né, bem legal. Tem um estúdio que está fazendo uma parceria com a gente ali de Florianópolis, e é bem possível aí que nesse mês de junho e julho a gente faça esse trabalho para lançar, né? Então a gente está também fechando os valores, os custos, né? Mas é um projeto que vai ficar muito legal, e a gente vai lançar tudo com aros, com canoas e cascos próprios, né? Olha aí, galera, em primeira mão, o Kleber guardou aí esses spoilers para aqui, para o Repercuta. Me sinto honrado soltando esses spoilers aqui no podcast. Kleber, meu irmão, satisfeitíssimo nessa conversa contigo, velho. Eu adoro conhecer os detalhes, assim, sabe, de quando uma ideia ela se torna material, sabe, assim. Eu me identifico muito com isso. Se você tem uma ideia, um sonho, e você vai colocando em prática ali, e vai tornando aquilo palpável, até estar nos estúdios, nos palcos e tal, e se tornar uma coisa de todo mundo, né? Não só sua. Eu fico muito satisfeito mesmo. Te perguntar mais algumas coisas, mas já estou muito satisfeito. Tu já adiantou os planos futuros da Kera, né? E fico feliz de testemunhar também, que eu percebo a tua satisfação, a tua felicidade, a tua paixão em fazer a parada, assim, sabe? Isso para mim não tem preço, não, assim, isso é foda. Me diz uma coisa, onde é que a Kera já está no Brasil ou fora dele, os lugares para os quais tu já enviou? E te perguntar mais uma coisinha técnica também, tu já falou aí do spoiler da canoa original, né? Do processo de desenvolvimento dos aros também. Que pele tu indica para cada tipo de Kera? Então tá. Deixa eu começar pelas peles, tá? Porque também é um detalhe que eu queria ter falado e acabei não mencionando, né? Sempre que a gente fala de pele, eu me deparei com vários dilemas, né, no que diz respeito à pele, né? Porque cada baterista tem a sua preferência por um tipo de pele, né? Tem um que tem preferência por remo, mesmo gostando de remo, você tem vários modelos. O cara da Evans tem vários modelos, o cara agora da Williams tem uma infinidade de modelos e especificações diferentes, né? E esse foi um dilema desde o início. Falei, cara, que pele que eu vou colocar? Colocar uma pele top de linha, uma pele intermediária, ou que pele que vai? Porque também a seleção de uma pele impacta também no custo da caixa, né? Então, eu acho que muita gente que compra hoje uma caixa intermediária no mercado vai ver que ela não está equipada com uma pele top de linha, né? Eu mesmo já comprei várias caixas que eu tive que trocar, ou seja, acabei nem usando a pele que vem na caixa, e você põe a da tua preferência, né? Então é uma coisa muito particular, né? E então isso desde o início foi um dilema. A gente começou usando as primeiras caixas da Kera, como a gente tem essa pegada também da brasilidade, né? E dar valor aqui para as coisas do Brasil, por mais que a gente traga alguns acessórios da China, né? Mas o que é inevitável, né? Mas a gente sempre procura máximo valorizar também a nossa indústria brasileira, né? Então as primeiras peles que a gente usou foram da RMV, né? E até gostaria de fazer uma ressalva. A RMV ela tinha tem muita gente que torce o nariz, tá? Né? Que fala assim, né? Não é muito legal e tal. E foi uma marca que foi bastante discutida, né? Eles já tiveram muito bons produtos, deram uma decaída e tal. E as peles que eu tive contato com eles, eu achei que ficaram muito legais. É claro que ela não era uma Remo, não é uma Evans, mas o custo-benefício da pele era muito legal, né? Mas muita gente não queria, né? Falou assim, cara, não, manda aí com qualquer pele, eu vou ter que trocar. Falei, cara, já que o pessoal está trocando de pele, então vamos buscar trazer uma identidade para as peles também, né? Já que o pessoal vai trocar, então né? E aí eu comecei a pesquisar. Falei, cara, o que poderia estar trazendo de inovação na questão de peles, né, seja para caixa ou seja para batera, né? Foi aí que a gente encontrou um parceiro, né, que está fazendo para a gente peles de couro natural, né? E aí eu achei muito legal porque eu pensei, cara, lá nos Estados Unidos é comum, tá? Algumas baterias de boutique já usarem peles de couro, principalmente a galera do jazz mais tradicional e tudo mais, né, para trazer aquele som, o som original realmente, né? Porque as primeiros kits de bateria eram com peles de couro, né? O desenvolvimento de peles sintéticas foi realmente para aumentar a durabilidade e para atender demanda de produção, demanda de consumo também, né? Mas desde o início as peles sintéticas procuravam imitar o som de uma pele natural de couro, né? Então por que não trazer a ideia original à tona de novo, né? E por sorte a gente conseguiu fazer isso, né? Hoje nós temos um parceiro que faz as peles para a gente, né? São peles produzidas no Brasil
com exclusividade, né? São assim, peles de couro animal, e elas trazem uma característica muito legal. Então, assim, não vou dizer que ela é melhor ou pior do que uma pele sintética, simplesmente é uma pele diferente. Como o nosso projeto tem muito diferencial, né, não vou dizer que é um projeto diferente, mas é um projeto que trouxe muitas inovações, muita diferenciação, o advento dessa pele veio assim, casou muito com o nosso projeto, além também da pegada vintage, que é desde o começo do nosso acabamento, nosso aro, agora nossas canoas e também as peles, né? Claro que não é a Kera que produz, mas assim, uma pele exclusiva nossa, né? Tanto que se olhar, nenhuma marca brasileira oferece o que a gente traz hoje em questão, né? E aí de quebra a gente já conseguiu também desenvolver as peles resposta com essa mesma empresa, né? E são peles sintéticas, né? Então a gente oferece a batedeira de couro natural e a resposta pele sintética de muito boa qualidade também, né? E com valor assim, um custo-benefício extraordinário, né? Então quem adquirir nossos produtos vai ter assim exclusividade nas peles, uma sonoridade muito legal e claro, né? Se não gostar das peles, troca pela da sua preferência. Às vezes tem bateristas que tem patrocínio de marcas e tal, mas enfim, como já é uma realidade você estar sempre trocando de pele, então, poxa, né, vamos trazer uma pele de couro, porque se o cara gostar também é um diferencial, né? Ou, enfim, o cara, né, no meu dia a dia não vou usar, mas tira e guarda, o dia que for fazer uma gravação específica, o dia que for tocar um diazinho, né, você tem condição de colocar, deixa umas peles reservas, e a gente tem, além disso, né, a gente vai oferecer também peles sobressalentes, né, venda de pele avulsa, danificou uma, troca, ou o cara não pode comprar o kit inteiro agora, né? Eu já tive vários clientes orçando somente aros, orçando somente peles, então também é uma proposta aí da marca de a gente poder também vender acessórios aí para quem quer, né? Então hoje é normal a gente vender par de aros, vender kit de peles, né? Sobre a outra pergunta, então, já de ali, hoje, cara, a gente está, graças a Deus, a gente tem atendido o público do Brasil inteiro, né? Nós temos caixas nossas aí no estado, né? A gente está representado em todas as regiões, tá? Na região norte, na região nordeste, na região sudeste, no sul, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu tá em todos, não vou dizer todos os estados, mas, por enquanto, todas as regiões a gente conseguiu estar, né? E, inclusive, né, a gente já fez vendas também para os Estados Unidos e para o Canadá, né? Então, são dois países que a gente também, com muito orgulho, a gente conseguiu chegar, né? São dois brasileiros, né? Um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que tem um estúdio lá, que tem uma caixa nossa, e um outro brasileiro que é professor e mora no Canadá, e ele veio para cá e viu um ex-aluno dele tocando com a caixa, que é o Lucas, né? Também um parceiro nosso, e ele gostou muito e comprou e levou a caixa para lá, né? Então, claro, é difícil fazer um marketing lá fora, mas através desses brasileiros, né, quem sabe a gente está chegando lá e por que não? A gente tem disponibilidade para mandar para o mundo inteiro, né? Coloca no correio e vai. Hoje, recebimento de pagamento internacional é fácil também, tem aplicativo para isso, né? E a gente quer, né? Mas basicamente hoje o que a gente explora de marketing é no Brasil, né? Eu já havia feito algum marketing na América Latina, né? Principalmente aqui Argentina, Uruguai, mas para esses países ainda é difícil a questão da conversão, né? Porque, né, ainda assim a caixa Kera não é uma caixa extremamente cara, mas convertendo em dólar ali para vender para a Argentina, por exemplo, às vezes o cara pensa duas vezes. Então, já tive muita consulta, né, para muito orçamento para esses países aí, Uruguai, Chile, Argentina, mas a gente acabou ainda não efetivando, mas a gente vai chegar lá, Mas o importante é que a gente tenha essa determinação e esse alcance a nível mundial, né. Lembrando também que lá no estúdio do Licião, né, a banda do Gessé, que é uma banda que é uma banda alemã, né? O Gessé veio gravar um disco no estúdio policial e ele trouxe a banda lá da Alemanha e o baterista lá, né, acabou escolhendo a caixa Kera para gravar o disco dele. Então assim, ficou ficando conhecido também na Alemanha, né? Mas não está lá ainda, né? Mas ele já sabe que a Kera existe lá, pelo menos. Mas está chegando, está chegando. Muito feliz. Viva a Kera Tambores. Kleber, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Fico muito feliz de contar essa história. História que tá em andamento, né? A jornada tá seguindo e eu fico feliz de registrar aqui esse momento nosso aqui. Estamos em 2026 e com certeza vem muita coisa pela frente. Tu já passou muita coisa, muito spoiler aqui, muita notícia pra gente. Deixa os contatos da Kera aqui para quem quiser entrar em contato, Kleber, conhecer melhor. Eu vou deixar na descrição aqui do episódio, já tá, galera, aqui na descrição do episódio, os contatos da Kera para tu conhecer. Encomenda a tua caixa, encomenda o teu tambor, ou espera um pouquinho para sair agora, segundo semestre, o teu set completo. Kleber, satisfeitíssimo em te receber aqui, muito honrado, meu irmão. O que precisar, essas novidades que vem aí,
me marca também, manda para a gente aqui para fazer collab, para divulgar. E pode contar comigo, meu irmão. Muito obrigado por tudo. E deixa um recado final aí para a galera, tá? Enfim, para nós é um grande orgulho participar, né, desse podcast do Repercuta. A gente fica muito grato com o convite, né, e ter, né, por você ceder nesse espaço para a gente mostrar um pouco mais do nosso projeto. Eu acho que isso é muito importante. Então, é uma atitude louvável também que vocês têm aí. A gente fica muito honrado mesmo pelo convite. E foi um prazer aí para a gente ter esse momento de conversa. Como você mesmo falou, eu tenho muita paixão no projeto, né? Então eu tento trazer isso para fora também. Eu acho que isso acaba vendendo também o produto, né? E com certeza, a gente só está no início, são 2 anos aí de trabalho que a Quera está fazendo, né? Assim como a Repercuta está crescendo, a Quera também está crescendo, a gente está buscando espaço, vamos trazer bastante novidade no segundo semestre. E, né, fiquem ligados no nosso Instagram, né? Só uma dica para quem nos procura no Instagram: existem 2 páginas da Quera Tambores lá, mas sigam a que diz Quera Tambores Oficial, né? A primeira houve um problema, as 2 estão no ar ainda, mas a que a gente mais acessa é a Quera Tambores Oficial, e, né, sigam lá, que o segundo semestre vai estar cheio de novidades aí também. A gente vai estar marcando o Repercuta para estar ligado também sempre nessas novidades nossas aí. Um abraço para todos. É isso aí, galera. Esse foi Kleber Mafra, nesse que foi mais um episódio do Repercuta Podcast. Você já sabe, a gente se vê, se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.